Salve, nação rubro-negra! Estamos chegando com todas as notícias do Flamengo neste domingo. Reviravolta sobre Gerson. Felipe Luiz toma decisão importantíssima sobre a titularidade do jogador no Super Mundial de Clubes. Mengão escalado. Jorginho titular. Flamengo pronto para o torneio mais disputado da temporada. Informações atualizadas sobre o mercado da bola. Tem reforço chegando e craque saindo. Essas e outras informações iremos acompanhar agora em nosso canal. Deixa eu fazer uma pergunta que você passou por ela, mas então eu vou remanejá-la, que era mais ou menos isso. A gente viu um Flamengo pré-viagem, né, nos últimos compromissos, tendo sempre uma mudança aqui e ali, essa história do próprio Pedro não sendo titular sempre, porque voltava de lesão, mas chegou um momento que parecia que ele jogaria mais. Pedro, eu queria saber se essa questão do mistério é mais ou menos a pegada do Flamengo, se há essa coisa mesmo de não ter muita certeza do que veremos em campo na segunda-feira. Não que o Felipe Luiz tenha planos A, B e C, ele deve ter o A, mas que a imprensa que está acompanhando o Flamengo não sabe exatamente qual é a rota a ser tomada. Felipe, eu acho que as respostas podem ser dadas amanhã, porque amanhã é véspera de estreia, entrevista coletiva oficial do Felipe Luiz lá na Filadélfia, inclusive no Lincoln Field, estádio da estreia da partida de segunda-feira. Alguma resposta ali ele pode dar, ele pode esclarecer uma coisa ou outra. Não acho que ele vai entregar o time assim de bandeja a um dia do primeiro jogo do Mundial de Clubes. Linha de defesa, Rossi no gol, Wesley pela direita, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre, que apesar de não participar do treinamento hoje, é bom reforçar, né, fez um controle de cargas, muitos jogos como titular, seja na seleção brasileira, seja no Flamengo, vem sendo poupado de algumas atividades específicas, não será problema. Então ele fecha essa linha de defesa. Pulgar, ao lado do Pulgar eu imagino o Jorginho podendo ser titular. Não me espantaria o Jorginho por ali, essa é a primeira dúvida. Segunda dúvida para mim é a Arrascaeta centralizado onde fica Gerson, caso ele não faça esse papel de segundo homem com o Jorginho em campo. Acho que ele abre um pouco mais, pode vir da direita para dentro. E a dúvida para mim é o desenho de ataque. Bruno Henrique centralizado, com falso 9, Plata partindo do lado, fazendo quase que uma dupla ali, talvez com o Bruno. Bruno funciona muito bem com esse homem de beirada, o Cebolinha por ali com o Bruno, quem pode formar esse trio de ataque. Então acho que essas são as dúvidas, são os pontos que a gente ainda precisa entender desse Flamengo para a estreia aqui no Mundial. Felipe, foi claro, ficou alguma ponta de dúvida, mas pode perguntar e você fica à vontade. Não. Silas também. Não, tá super claro. É que realmente queria entender essa coisa meio do clima ali de quem tá cobrindo, se é isso, para qual rumo o Felipe Luiz vai partir. O Pedro continua com a gente, mas vamos falar um pouco desse goleiro. O Rossi falou neste sábado, a gente tem, né, nessas últimas horas, vamos ouvir o goleiro do Flamengo que vive grande momento e é uma expectativa rubro-negra para segurar tudo ali atrás. Ni eu ni ninguém vai querer que tenha pênalti no jogo e menos ainda chegar na disputa do pênalti. Obviamente sabemos que nessa competição aqui pode acontecer, mas eu pessoalmente nesse sentido eu tenho confiança se acontecer, mas a gente tem que fazer grandes jogos para tentar não chegar nesse momento. Não, na questão pessoal, o que eu posso falar assim, desde a minha melhor fase, como falei, obrigado. Mas isso é no dia a dia, nos treinos na academia, treinos no campo. Sentir que sou também, que posso ajudar o time dentro do campo, dentro do jogo. Isso acho que na cabeça do jogador faz muita diferença, porque quando um jogador sente que é importante, sente que pode dar mais ainda, então é isso, é continuar evoluindo para cada dia tentar ser melhor e cada dia ajudar o time mais um pouco do que cada um vem ajudando. E no pessoal é isso, eu sempre vou falar que tenho que continuar evoluindo, não sou o melhor e tampouco o pior, e isso é questão do dia a dia, continuar evoluindo para cada dia demonstrar por que estou aqui, porque hoje estou em uma boa fase e porque sou o goleiro do Flamengo e hoje o time está muito bem também. Vamos lá, a gente tem bastante para falar do Flamengo, óbvio. Time forte, tem grandes oportunidades de fazer um bom Mundial, mas eu acho que é sempre bom respeitar qualquer adversário. O Esperança é um time da Tunísia.
O Flamengo vai correr nessa segunda-feira, hein, Silas? Eu quero te ouvir sobre esse jogo. Com certeza disso, mas o Wesley vai correr também, tunisianos. Fiquem preparados, porque o Wesley também corre pra caramba, o Alexandro bem, trabalha bem, o Plata tá voltando, né? Opa! O La Cruz ainda parece que vai esperar mais um jogo, para talvez entrar na segunda rodada, mas o Flamengo tem uma galera ali na frente que, se precisar também... Agora, é um jogo onde o foco tem que estar lá em cima, principalmente dos brasileiros. Porque quando você fala, vai enfrentar um time de Portugal, vai enfrentar um time da Suécia, por exemplo, um italiano, uma concentração é uma. Aí você fala, vai enfrentar um time do Egito, vai enfrentar um time da Arábia, vai enfrentar um time da Tunísia. A tendência é, inconscientemente, o cara, não, vamos preocupar com os desafios. Silas. Fala. Sim, Pedro. Não, só para entrar, desculpa te cortar, mas só para entrar nesse papo, a impressão que eu tenho daqui é que é justamente o contrário. Tem um respeito até muito grande a todo momento que o Flamengo vai falar do time tunisiano, que é de evolução de futebol africano, que é não tratar como uma força, sabe, ali um pouco mais distante no grupo. O Flamengo está encarando essa partida muito naquela de não sabemos tanto do futebol tunisiano, tem uma evolução muito grande do futebol na África, citam muito o exemplo da turma que foi surpreendida com o Marrocos na Copa do Mundo. Então, só para te pontuar isso também, como é que o Flamengo está dando esse peso a esse jogo. Fala-se muito também do mental, de não dá para entrar com a guarda baixa, não dá para entrar com a marcha um pouco mais lenta, que o primeiro jogo pode ser até o mais complicado. Não, e isso é uma forma também do Felipe trabalhar, né? Sim. Felipe, todos os jogos, ele trabalha a concentração lá no alto. E também, né, Pedro, Ivo, tem a questão do Central Córdoba, esse ano, que o Flamengo foi surpreendido no Maracanã, Penharol o ano passado, ou seja, então assim, isso tudo é bagagem suficiente, experiência num passado recente para transportar agora para esse momento, que é um momento, poxa, que todo mundo quer estar nele, né? Os jogadores querem estar nele, Arrascaeta, seleção uruguaia, aí tem o Wesley, Alexandro, puxa, tem os zagueiros, muitos jogadores o Plata na seleção do país dele. Léo Ortiz, né? Léo Ortiz, Arrascaeta, seleção uruguaia, Pedro, jogando. Pedro, possível centroavante da seleção brasileira. Então, assim, tem muita gente importante e os nomes deles também estão em jogo. Não é só a questão de ter um nome de um Flamengo que é gigante, mas cada um também vivendo um momento. Eles buscaram isso. Então, nada mais justo e melhor do que, né, eles se entregarem a esse Mundial. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. Manda, Zé. Aproveitando que ele está lá. Fala, Pedro. Prazer tê-lo aqui conosco. Fala, Zé. Ô, Pedro, você falou sobre um ponto que me chama a atenção, né? Você falou o Felipe está trabalhando sobre o mental, né? Sobre o psicológico, o lado de respeito ao time e tal. Infelizmente, eu vou tocar num assunto que tem que tocar, né? Porque desde que surgiu essa história, ele não foi o mesmo jogador, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique até então era suspeito, estava sendo investigado e me parece que agora em Brasília foi pedido, né, indiciamento dele, a defesa tentou fazer um acordo e tal. Como é que você acha que isso pode cair aí ou no vestiário, né? Ou que o vestiário muitas vezes blinda isso, mas no comportamento do Bruno, você que está aí no dia a dia, você consegue perceber algo diferente nele? Porque ele é um jogador importante para o Flamengo e desde que surgiu essa história, ele está jogando abaixo daquilo que nós já vimos jogar, né? Zé, importante a questão, e eu vou trazer para o debate outro nome também, que é o do Gerson. O Gerson sai do Brasil num Aeroflá que era para ser de muita euforia, de muita festa, uma agenda muito positiva ali do Flamengo embarcando para o Mundial de Clubes. O Gerson sai de lá xingado, chamado de mercenário, torcedor mostrando nota de R$3, o noticiário se torna até um pouco negativo e a chegada aqui nos Estados Unidos fica um pouco carregada. Então, para trazer do Gerson e do Bruno Henrique, porque a leitura é uma para os dois, é uma para o mesmo cenário, é única. O Flamengo entende que ele está bem distante do cenário de protesto contra o Gerson no Rio de Janeiro, do cenário de noticiário do Bruno Henrique na Justiça Brasileira e do cenário da torcida muito próxima, trazendo isso para dentro do ambiente. O hotel raramente reúne mais do que 5, 10 torcedores ali, todos os torcedores com uma característica absolutamente diferente daquele torcedor que vai para o aeroporto, que vai para a porta do CT, que protesta. É um torcedor que nunca viu
o Flamengo, é criança que nunca viu o Flamengo, é pai que não vê o Flamengo há quase 20, 30 anos, que mora aqui há muito tempo nos Estados Unidos. É gente que está passando por ali de curiosidade, pergunta se é um time brasileiro, quem seria. Então, é um ambiente de tanta tranquilidade que outros jogadores foram bater perna na cidade, fazer compras, conhecer a orla de Atlantic City. Então, assim, há um entendimento dentro do Flamengo que eles estão indiretamente ali, ou inconscientemente, blindados. Aquele barulho não entrou no avião, aquele barulho não decolou aqui para os Estados Unidos. Então, nesse momento, o Flamengo entende que está num cenário mais favorável, está onde poderia estar da melhor maneira. Longe do tumulto noticiário, longe do protesto no Brasil. Dentro de campo, impacto de dia a dia, cabeça do jogador, a gente só vai poder saber quando a bola rolar, quando a gente puder conversar diretamente com um dos dois, o que eu acho até pouco provável. O Flamengo não deve escalar Gerson e Bruno Henrique para entrevistas coletivas nos próximos dias. No máximo, algo rápido ali de saída de campo, no máximo, algo rápido ali de zona mista, também acho pouco provável que eles falem. Hoje o Bruno, inclusive, na saída do hotel para o treinamento, foi o jogador que mais interagiu com a torcida, falou, autografou, tirou foto, sabe? 5, 6 pessoas ali puderam ter oportunidade de interagir com o Bruno. Então, me parece que o afastamento físico está fazendo, entre aspas, bem nesse momento para dois jogadores que sim, devem estar com a cabeça pouco tranquila, ou menos tranquila do que deveria estar, ou menos tranquila do que os outros companheiros. Então me parece que o Flamengo trabalha com esse cenário de distanciamento do problema, isolamento aqui para treinamento e foco total, pelo menos é o discurso deles aqui no Mundial de Clubes. Eu vou querer te ouvir sobre o tema, Zé. Eu só vou dar um abraço no Pedro, que vai voltar aqui no Sport Center e vai voltar na programação da ESPN com mais detalhes, mais informações. Abraço, bom trabalho por aí, Pedro. Até já. Falou, Felipe, um abraço. Eu quero perguntar para vocês dois sobre esse gancho, né, sobre esse assunto, a história do Bruno Henrique e do Gerson. Vamos lá, o que o Flamengo... Do Gerson tem mais um detalhe, hein, Fê, que a gente acho que precisava conversar. Você acha que ele perde espaço na seleção brasileira com essa transferência? Acho que sim, mas é que eu acho realmente que como o Flamengo está em vias de uma estreia muito grande, eu vou até focar na história do Flamengo, porque, vamos lá, o que o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense e o Botafogo vão viver agora é uma coisa muito especial. Né? A gente estava batendo ontem no Equipe F sobre a coisa do desfrutar, o Zupac falando sobre isso. E eu acho mesmo que o torcedor dessas equipes tem que curtir, cara. Tem que curtir, porque é isso. Vai ter um primeiro jogo, pode ganhar, pode perder, vai ter um segundo, não é aquela coisa, nossa, se for... Porque o que ficou do Mundial recentemente era uma coisa meio maluca, né? Você vai lá, ou você passa mal, é um feito, tá lá, mas aí volta constrangido, e mas não tem mais jogo. Curtam, aproveitem. Mas tem dois problemas, aquela coisa, tem um bode na sala. A história do Bruno Henrique é uma, e a do Gerson virou uma. Que nesse contexto do Flamengo, pensando como equipe, eu acho que são contextos, são coisas importantes, tá? Eu não estou diminuindo. Mas que não podem atrapalhar, numa hora dessa, você vive, trabalha tanto para viver, como isso é num grupo. Não se fala, a tendência é não se falar nada sobre isso, ou até juntar e falar, gente, é o seguinte, tá acontecendo isso, vamos embora, hein, gente, não dá, isso aqui não pode virar problema. Como é, Zé e Silas? Eu acho assim, por exemplo, eu vivi algumas situações parecidas com a do Gerson. Né, de jogadores já negociados e depois jogaram e foram embora. Não afeta em nada. Eu acho que o jogador de futebol em si já está acostumado com esse tipo de situação, sabe que poderia acontecer com ele também. Né? Então, acho que dentro do vestiário, talvez aquela lamentação, o Gerson vai sair, jogadoraço, o cara é importante pra gente, a liderança, tal, vamos perder um pouco a referência, tal. Mas nas experiências que eu vivi em relação a isso, o jogador age normalmente, porque hoje o Gerson, amanhã pode ser um outro jogador. Mas ele vai sair, mas até sair vai jogar. Como fazer também para ele não ficar batido? Mas entendeu? Esses caras, assim, eu já falei no Equipe F e volto a falar, o Gerson em momento algum demonstrou ser um profissional ruim. Pelo contrário, sempre quando entra em campo, entrega 100%, é uma das referências, é um cara que assume responsabilidade em campo, tal. Ele sempre foi assim. Então, até essa questão de, é traidor, não é traidor? Não é traidor. Eu acho que a vida de qualquer profissional, você trabalha, você faz bem o seu trabalho, você é reconhecido, você recebe uma oferta de trabalho, você leva para as pessoas que estão ao seu lado, analisa, isso é bom, isso é ruim, o que vai me acrescentar, o que não vai me acrescentar, o que pode me tirar, e depois você põe os prós e os contras e decide. Eu acho que a vida de todo profissional é assim, mesmo os caras que estão nos assistindo, ou os torcedores que foram xingar o Gerson, se eles estiverem trabalhando e receberem uma oferta maior, é lógico que eles vão chegar e falar para o patrão, estou indo, tenho uma oferta melhor e vou trabalhar. Isso é a questão do profissional.
em qualquer situação. É que o lado do jogador de futebol, você tem o lado da paixão, você tem o lado do torcedor. Querendo ou não, o jogador de futebol, ele entra na casa do torcedor, ele faz parte da família, porque você vê crianças, muitas vezes, transformando um jogador de futebol num ídolo, numa referência. O jogador preferido do pai, que quando tem o filho, coloca o nome no filho. Ou seja, você tem um lado sentimental que muitas vezes o jogador não tem. Porque o jogador tem um período curto de profissão, tem um período de 15 anos, 15 anos, né, Silas? Mais ou menos 18, isso. E nesses 15 ou 18 anos, você tem um período de alto nível, que você trabalha, depois você tem o reconhecimento e você tem a queda, que é natural por conta da idade, o desgaste, isso tudo acontece. E aí você, nesse período, você vai analisar o que é bom e o que é ruim. Eu falei aqui, volto a falar, eu não critico o Gerson, caso ele aceite, ou pelo menos ele aceitou. Eu não critico. O contrato está aí na internet, vocês podem ver, é um contrato absurdo. É um contrato absurdo que só de premiação ele não vai precisar mexer no salário. Só com a premiação que ele vai ganhar de pontos, de assistências, de gols. Né? Eu vou citar um exemplo aqui. A cada 5 pontos do Zenit dentro do campeonato, ele vai ganhar 25 mil euros. A cada 5 pontos, se o time dele fizer 15, ele vai ganhar 75 mil euros de bônus. Ou seja, ele vai ter casa, vai ter carro, tudo. Então, assim, são algumas coisas que, mas é mercenário. Não é isso. O jogador de futebol, por mais que ele ganhe, ele tem que entender, ele tem que viver o resto da vida. E ninguém sabe o dia a dia do jogador. Porque todo mundo acha que o jogador está lá no carrão bonito, mas ele não sabe quem ele sustenta. O Silas está aqui, o Silas sabe do que eu vou falar. Se você pegar 10 jogadores, no mínimo, 50% ou 60% é a mesma história. Tem que sustentar a família, tem que sustentar uma série de várias pessoas, é arrimo de família, um monte de coisas. Então, assim, eu não critico o Gerson. Não acho e nem vou julgá-lo por aceitar essa oferta, caso ele aceite, porque eu acho que é um profissional. Como o Silas falou, vai perder a seleção? Talvez, provavelmente, né? Provavelmente sim. Mas tem o papo que, pelo menos nas informações que nos passaram quando ele estava na seleção, que ele conversou com o Ancelotti. O Ancelotti falou para ele, independente do campeonato onde você estiver, nós vamos observar e aí nós vamos pesar o grau de dificuldade, quantas partidas você jogou, para daí fazer a convocação. Então, assim, eu acho que a conversa está ali, as coisas estão claras. E em relação ao Bruno, eu acho que é uma situação muito mais séria do que a do Gerson. Também acho. É muito mais séria, é uma coisa muito mais forte, porque pode encerrar com a vida do Bruno em relação à questão do lado do futebol. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. O Flamengo está escalado com mudanças na estreia do Super Mundial de Clubes. De La Cruz confirmado, é ausência aí no primeiro confronto do Flamengo no Super Mundial. Ele que não se recuperou de um problema no joelho. Então o jogador uruguaio confirmado aí fora do primeiro jogo, primeira partida que o Flamengo tem, importantíssima. Haja visto que o confronto mais esperado e difícil é contra o Chelsea da Inglaterra, que acontece no próximo dia 20. Portanto, conquistar pontos aí é de suma importância nesses primeiros jogos, ainda mais se tratando de uma competição em que os principais clubes do planeta estão disputando. O Flamengo deve ir a campo com a equipe com poucas modificações com relação àquele time que vinha sendo colocado em prática. De La Cruz segue processo de recuperação após sofrer entorse no joelho esquerdo. Por isso, o departamento médico do Flamengo está preparando o meio-campista para o jogo contra o Chelsea pela segunda rodada do Mundial. O uruguaio está fora da ação desde o empate entre 0-0 contra o Botafogo no dia 19 de maio pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Flamengo tem um grande reforço para enfrentar o Esperance da Tunis. Jorginho, o volante, foi o único jogador contratado pelo Mengão antes do Mundial de Clubes e chega para elevar o nível do elenco rubro-negro, após ter sido regularizado e inscrito pelo Flamengo inscrito pelo Flamengo no torneio global. O ítalo brasileiro está apto a vestir o manto sagrado.
Com o departamento médico ocupado por De La Cruz, o Felipe Luiz ainda tem algumas opções para escalar o Flamengo diante do Esperance. Léo Ortiz, Varela, Pulgar e Everton Araújo são nomes que podem cumprir a função do uruguaio. Com os 2 primeiros sendo improvisados, além disso, o comandante ainda conta com Matheus Gonçalves, Josuá, Jorginho e Arrascaeta, que podem ser sim utilizados dependendo da escolha do treinador. Enquanto o Felipe Luiz sofre com dores na cabeça para definir a escalação, o Flamengo se prepara para enfrentar o Esperance de Tunis. A partida acontece amanhã às 22 horas, horário de Brasília. E é claro, será transmitido aí por algumas emissoras, dentre elas o Cazé TV, que nós iremos acompanhar. Então o Flamengo aí com algumas dúvidas, principalmente com relação ao meio de campo, com a saída confirmada de De La Cruz e essa incerteza de colocar não o Gerson como no time titular faz com que Felipe Luiz tenha dor de cabeça para montar a primeira equipe que irá entrar em campo amanhã na estreia do Super Mundial de Clubes. Independente de Gerson ir ou não, embora tenha que colocar ele. Ele é o único meio ali que ajuda a Arrascaeta, com certeza fará muita falta se por acaso o treinador Felipe Luiz não colocá-lo de titular. Então a escalação deve ser a mesma. O Flamengo com o que tem de melhor vai para cima do time da Tunísia e é claro, o objetivo principal é conquistar os 3 pontos.